Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui na quinta-feira, dia 4/6/2020. E nós vamos começar novamente falando sobre coisas políticas e coisas financeiras. Antes de mais nada, estou vestindo a minha roupa que eu comprei no Senegal. Quando eu trabalhava nas Nações Unidas, faz tempo, eu guardo as minhas roupas, eu uso tão pouco, eu tenho tanto dó de gastar elas e fazer sofrer. Mas em cima desses protestos, tudo que eu vou fazer um vídeo extra hoje, eu costumo gravar o vídeo extra que eu publico na sexta-feira, nas quintas-feiras, né? Pego todas as coisas da semana e nós vamos falar um pouquinho sobre essa coisa de cores, né? De raças, né? Que é muito delicado e que precisa de entendimento espiritual, e nós vamos comentar algumas coisinhas sobre isso daí no outro canal, não nesse aqui, porque aqui a gente fala de política e finanças, né? Com uma conotaçãozinha um pouco mais espiritualizada. Gente, ontem a Bolsa de Valores subiu mais um pouco e chegou a 93 mil pontos. 93 mil pontos. Só que hoje as bolsas internacionais já estão dando aquela equilibrada um pouquinho para baixo, como se estivesse realizando os lucros, né? Então a alemã, por exemplo, está caindo 0,6%, né? Os índices europeus estão equilibrados e algumas estão caindo. Bom. Outra notícia interessante, muito interessante, muitíssimo interessante, incrivelmente interessante, é a questão do dólar. O dólar, ele caiu mais 2,38% e quase chegou a 4 reais e tralalá. Ele chegou raspando, ele chegou a 5,02, aí ele deu uma subidinha de novo e fechou em 5,08. Mas se fechar para cair 2% de novo, nós vamos ter o recorde abençoadíssimo de queda do dólar, graças a Deus, graças a Deus. Eu fico muito contente com isso daí, porque isso significa que nós estamos voltando a ter o nosso poder de compra novamente, e está se afastando aquela historinha para boi dormir que o povo ficava falando, tem que chegar a 7, tem que chegar a 7. E eu vou falar mais uma coisa para você. Eu acertei uma coisa que eu tinha feito, um vídeo que eu tinha feito lá atrás no canal principal, falando que o dólar ia subir, depois ia dar aquela queda, mas não lá embaixo, mas ia dar aquela estabilizada e tal lá. Eu vou falar para você, para cair tanto desse jeito, eu acho que o Banco Central ele está vendendo as reservas. Eu não estou conseguindo ver escrito em lugar nenhum, sabe? Eu tento procurar essas coisas, mas tá difícil, rapaz. As informações das movimentações do Banco Central, porque as quedas estão sendo muito fortes, sabe? Estão sendo fortes mesmo. E eu vejo isso com bons olhos. Eu queria muito que o ministro da Economia... Ministro, agora nós estamos de bem, né? Porque agora você está regulando o dólar, então tá bom. A bolsa cair, subir, isso é coisa da economia normal, do planeta. Isso aí eu não brigo com você não. Mas o dólar eu sei que você teria que controlar, e tem que controlar, e graças a Deus está caindo de novo. A questão é o seguinte... Precisa abrir aquelas contas dos brasileiros para poder ter conta aqui no país em dólar. Isso aí seria fundamental para quem quer guardar o seu dinheiro para aposentadoria, para comprar uma casa, para comprar alguma coisa. Sabe? Porque a gente deixar o nosso dinheiro com uma taxa de Selic desse tamanho, a inflação está comendo todo o nosso dinheiro. Nós estamos dando dinheiro de grátis para os bancos explorar as pessoas. Isso não está justo não, seu ministro. A gente precisa corrigir esse negócio aí. A gente precisa corrigir isso daí urgentemente. Bom, gente, o negócio é o seguinte, ontem nas bolsas de valores, voltando para a bolsa de valores, aconteceu uma coisa muito interessante. A bolsa, eu estava acompanhando algumas ações, Usiminas, Embraer, algumas empresas estavam dando uma vasculhada, e as ações dela estavam crescendo, né? Porque, nossa, estava um pico, mas chegou a dar uns picos violentos. Depois, mais ou menos umas 2h30, sempre mais ou menos 2h30. Acontece os picos, vou falar para vocês, quando abre, às 10 horas, meio-dia, 2 horas da tarde, 2h30,
e ela se define às 4 horas. Aí você vê a tendência, você vai para baixo ou você vai para cima, as ações para fechar. Eu fico olhando, analisando isso aí, eu fico vendo, os robozinhos têm horário, então é sempre mais ou menos esse horário. Eu fico pego uma ação e fico falando, vou estudar essa. Aí fico pegando os picos que começa a subir, começa a descer. Claro que pode ter alguma coisa extra aí no meio, mas normalmente é assim que funciona. E aí eu vou analisando os picos para cá, pico para lá, e vai para cima, para baixo e tudo mais. Bom, e aí eu peguei e vi que no finalzinho ela deu uma desabadinha, né? Então já começaram a vender para receber a lucratividade da coisa. Bom, o que acontece é o seguinte, gente, que eu queria conversar com vocês hoje é sobre uma questão política, né? Porque o que está acontecendo? Nós estamos vendo alguns países que liberaram o retorno tendo gráficos horrorosos, números horrorosos. A Coreia do Sul, que é um belo de um exemplo, ela liberou o estudo das crianças, né? Falando para as crianças voltar para as escolas. Quando falou para voltar, o índice de corona no país subiu. Foi em 2 dias, hein? Em 2 dias. Em 2 dias foi suficiente para o índice pegar e dar uma ribada. Eu já fiquei meio assim. Depois apareceu aquele país europeu, que até esqueci o nome, eu não sei se é Suécia, que é um país aí que estava com os números ótimos, porque eles estavam com liberdade, mas não é que estavam com liberdade, eles estavam com restrição, super restrições, eles estavam com restrição, eles não deram um lockdown, mas estavam com restrição. E os números parece que lá não tá batendo muito certo não, que foi uma empresa chulambreca lá que tava fazendo as análises, por isso que deu os números bons, mas não era para ter sido aqueles números. Então, ou seja, não é bem aquilo que era. Eu vi isso aí hoje na notícia. Depois eu vejo aquele mundo de gente, começou nos Estados Unidos, aí se espalhou para a Europa, aí se veio aqui no Brasil também e se espalhou. Pensar que no Brasil já estava com 2 tipos, né? Tava tanto protestos antes e agora mais o do racial. E, gente, se vocês viram a quantidade de gente que saiu nas ruas, o protesto é digno de louvor, é digno, é maravilhoso. Quem me conhece sabe que eu sou um apaixonado pela cultura afro. Eu acho que sou um dos poucos que conseguiu comer muitos pratos típicos do lugar, porque conforme eu morava no lugar, eu ia visitando, eu ia comendo todos os pratos típicos. No Senegal eu ia lá, comia prato típico, conhecia a cultura. Tipo, na Guiné come prato típico. Tem um prato que dá, cara, de uma ilha lá, como chama? São Tomé. Nossa, mas aquela caldeirada lá eu não gostei. Eles usavam peixe seco. Tipo, imagina uma tilápia seca. Eles secam no telhado, né? Eles botam lá no telhado lá pra secar. E ela fica com aquele fedor. Não é que eles secam no sal, eles secam no sol. É como se fosse uma carne de sol, mas de peixe. Cara, mas aquele negócio tem um gosto forte pra dedéu. Pela misericórdia de Deus. Na Angola, eu comi pratos típicos. Na Angola eles fazem feijão e colocam óleo de dendê, aí fica aquele feijão mais vermelhinho, fica bom. Aí depois você põe a comida, e tem um outro lá que você põe arroz, você põe uma bentana, eles chamam de bentana, né, que é a tilápia. Eles põem a tilápia lá em cima, eles fazem uns cortezinhos, pega um vinagrete, coloca em cima. Rapaz, com aquele caldinho, porque eles pegam e cozinha com caldinho, e fica aquele caldinho, depois ele pega e joga aquele caldinho por cima. Rapaz, é bom, hein? Tem muitos pratos que eu comi. Aquele que é de casca de folha de mandioca, que eles também é comum deles comer. Mas tem que ferver muito, né? Compra em latinha lá. Lá é muito difícil alguém pegar e ficar fazendo. Pelo menos aquele que eu tava lá, morava em casas, apartamentos, não tinha condição de ficar lá fervendo, porque parece que tem que ferver umas 4, 5 horas. E eu comi tudo quanto que era prato maravilhoso. Nossa, teve uma de São Tomé em Príncipe que eu tomei, que ela pegou um camarão, que é esse camarão tigre, cortava assim no meio, colocou um tempero
pela misericórdia. Eu vou falar pra você, eu conheci bem as culturas religiosas eu conheci bastante, a cultura mesmo de gente, a mini papia um bocado de crioulo, e crioulo a mini gosta muito, e que a deu medida oportuna de indaiagô na Guiné de Nu, e a gente pode ir para Guiné de novo, né? Quem sabe a gente consegue, né? Eu aprendi crioulo, vai vendo, 2 anos no lugar. Meu filho, eu tinha uma namoradinha lá, ia aprendendo, né? Ai, Jesus. E aí a gente vai. Então o que acontece? O que me assusta um pouquinho é o planeta se fechou, certo? Estava se fechando o planeta de forma capital, de forma política, certo? Até então o país estava se fechando, os países estavam se fechando. Então os Estados Unidos estavam se fechando, o Brasil estava se evitando ser explorado. Então tá todos os países tentando controlar suas balanças comerciais. E de outro lado nós tínhamos uma grande gigantesca crescendo, que era a chinesa crescendo, e crescendo, conforme a população é muito grande, ela estava crescendo, com um costume muito delicado, com um regime muito forte, perigoso. O planeta se deu um pouco de conta sobre tal situação e falou assim, vamos parar de explorar, porque o que estavam fazendo na China, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É escravidão. Escravizar o próprio povo é muito ruim, muito nocivo. Apesar que depois que a China cresceu, se começou a subir os salários e se adequar os salários às funções e tudo mais, né? Começou a subir bem, tanto é que o salário mínimo hoje lá é um pouco mais elevado e a gente pode dizer que é tal quanto o brasileiro, viu? O salário mínimo lá, eu não sei o valor exato, mas eu tinha visto uma reportagem, eu não sei se alterou alguma coisa, né, que esses câmbios malucos, mas era tal como. E aí o que o mercado viu? O mercado falou assim, bom, eu já desenvolvi outro mercado, agora eu preciso desenvolver mais um outro gigantesco que está para trás, que é a Índia. Então o próximo mercado que vai crescer com certeza vai ser a Índia. E depois da Índia, vocês podem ter certeza que eles vão entrar com força total na África e fazer todos aqueles países africanos crescer. Então eu acredito que nós vamos ter um crescimento muito grande. A próxima China vai ser a Índia. Isso daí vai criar um desequilíbrio com o Oriente Médio, porque eles fazem divisa com o Afeganistão, com alguns países ali muçulmanos, e tanto é que uma das guerras tremendas que eles têm é religiosa, onde os muçulmanos ficam brigando com os hinduístas, né, com os indianos, por causa de religião, etc, até por poder, para política. Oi, rapaz, ali o negócio pega fogo, esse negócio de religião. Pelo menos ali naquela divisa ali, né, da Índia ali por Oriente Médio, né, naquela separação ali. Então a Índia eu acredito que vai ser o próximo país a crescer bastante. A China, ela vai ter que dar os seus pulos para poder se controlar e se firmar no planeta, porque ela demanda, a população dela é muito grande, então o consumo dela é muito grande. Então daqui para frente nós vamos ver os chineses criando as indústrias deles, marcas chinesas com muito mais força. Eles já estão criando já faz algum tempo. E aí a gente vai ver crescer muito mais, e vamos ver o que vai virar. Por que eu estou falando isso daí? Porque os chineses, eles são muito inteligentes. E esse fechamento desse mercado, eles vão instigar eles ainda mais a terem mais sabedoria e inteligência. Eles já estavam explorando o território africano. Quando eu estive lá em 2007, eles já estavam explorando lá.
Eles reconstruíam o Congresso, eles construíam, tipo assim, eles faziam um monte de coisa e faziam alguns acordos, tipo assim, não demanda de visto para nenhum chinês entrar e sair aqui do continente. E nisso eles incentivavam com que os pedreiros, que eles importavam tudo, não usavam mão de obra lá, que a gente ficava louco com isso daí, porque tinha que ter dado mão de obra pros locais, né, pros africanos na época lá local. Isso era uma briga imensa nossa lá, porque a gente precisava que ajudasse eles a entender e desenvolver a construção, para que eles mesmos pudessem melhorar as construções do país. Foi uma briga feia lá, mas mesmo assim o acordo é acordo. Era só chinês para construir, dinheiro chinês e construir coisa para eles. Então eu mandava tudo. A China mandava o material, mandava mão de obra e construía. E depois deixava o prédio pronto. Em troca se tinha a questão de vistos, isso daí. Aí o que acontece? A China começou a incentivar colocar os chineses, fazer com que eles morassem lá, porque o que eles faziam? Eles construíam prédios para que esses trabalhadores chineses pudessem ter onde morar, mas eles não construíam coisa temporária. Não, a construção vai ser só de 1 ano e meio, 2 anos, então vamos fazer uma coisa temporária. Não, eles construíram prédios mesmos, como se fosse da CDHU, que é prédio de 3, 4 andares, de escada, sem elevador, mesmo porque não tem energia lá, né? Então você pegava e construía todos esses prédios, construíam complexos, construíam complexos a mais, cediam para alguns africanos, né, da cidade, alguns, no caso lá que eu vi isso daí foi na Guiné, então alguns guineenses, e eles tinham o outro junto ali para eles começarem a já mesclar e já ter a comunhão ali, entender a língua lá, para já aprender para o chinês e começar a aprender, porque conforme você está na comunidade, você se mistura, né? O prédio fica um chinês, um guineense, um chinês, um guineense. Então eles pegavam e misturavam para eles poderem começar. E tudo oculto. Depois que eu fui entender, depois que eu estava aqui que eu fui entender melhor, porque quando a gente está de fora a gente vê um pouco melhor. E aí eu pude perceber que a estratégia da China é mandar criar várias 25 de março, por exemplo, nos países. Então eles chegaram lá e falaram assim, vou instituir uma 25 de março aqui. Chega em outro lugar, vou instituir outras 25 de março aqui, que é o tal dos camelô. Então eles vão, camelô, porque eles falam assim, vai, estimula, eu mando mercadoria para vocês, a embaixada da China manda coisa para vocês começarem negócios seus, eu estimulo vocês, ajuda, né? Então tá bom, sabe aquela coisa, tipo o Sebrae, a embaixada da China, ela era tipo do Sebrae nosso aqui. Vem que você quer abrir um negócio, eu vou te ajudar. Não precisa voltar não, porque você não abre um negocinho, vamos abrir um negocinho que você vai ficar bom, rico, né? Ganha dinheiro. E começou a fazer isso daí. Então você imagina só aquele mundo de chinês explorando o pessoal de lá, porque eles não têm condição, gente. Você tenta imaginar assim, ó. Pensa só, uma pessoa, aqui mesmo no Brasil, uma pessoa pobrezinha, muito pobre. Ela chega e vai pedir emprego para mim. Ela fala assim, seu Ricardo, posso trabalhar, fazer faxina na sua casa, não sei o que? Claro, minha querida, pode sim. Aí eu contratei ela pra fazer faxina. Aí depois chega lá no meio, eu pego e começo a abusar dela. Eu falo assim, olha, além da faxina, você não pode fazer o almoço e a janta? Tá bom. Olha, além do almoço e a janta, você não pode fazer... vir aqui, cuidar dos meus filhos à noite, porque eu preciso sair, vou fazer outra coisa. Tá bom. E não dou mais nada de aumento de salário. Sabe aquela coisa bem injusta? Por quê? Porque a pessoa está lá e ela faz tudo porque ela precisa daquele dinheirinho. Então ela se submete. E isso me preocupa um pouco, porque eu acredito que... E outra, eu estou vendo um crescimento da África muito grande em relação à agricultura e tudo mais. Eu vou falar para vocês, daqui uns 10 anos a África vai produzir mais alimento do que o Brasil, por causa dos chineses. Vocês vão ver. E aí, meu filho, se não mudar aquela cultura, aquela coisa de gafanhoto, de pegar e traça, a gente não conseguir implantar o amor lá, e o que mais me deixa preocupado é o seguinte,
na área espiritual, que é o que nós fazemos análise financeiro, é que eles não têm amor, eles não estudam espiritualidade, budismo, não, foi cancelado tudo quanto é que é tipo de religião, tudo quanto é que é tipo de crença. Ou seja, as coisas que nós tentamos salvar os humanos aqui no Brasil, por exemplo, olha o amor de Cristo, pelo amor de Deus, vamos amar as pessoas. Eles não têm nem essa referência. O que é amor para eles? Amor para eles é dar comida pro filho. Ponto, acabou. A cultura é danada, rapaz. A cultura é danada. A cultura é danada. Bom, gente, aonde que eu queria chegar no desfecho para fechar o vídeo? A China não morreu. Ela tá bem vivinha. E se os americanos não querem perder o posto, porque eles vão perder o posto agora no meio dessa corona, eles vão ter que fazer alguma coisa. E esse fazer alguma coisa pode e deve afetar o planeta inteiro. Então vamos ficar bem atentos, olho bem vivo, porque é luta de peixe grande. E peixe muito grande. Não é peixinho grandinho, é peixe gigante. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta. Namastê.